Vai para o 20. Para você enxergar onde que vai dar isso. Vi descer dos céus um anjo que trazia na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente que é o diabo, Satanás, e acorrentou por 1000 anos. Lançou no abismo, fechou e pôs um selo sobre ele, para assim impedi-lo de enganar as nações, até que terminassem os 1000 anos. Depois disso, é necessário que ele seja solto por um pouco de tempo. Vi tronos em que se assentavam aqueles a que haviam sido dada autoridade para julgar. Vi, olha isso, querido, guarda isso. Vi as almas dos que foram decapitados por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus. Eles não tinham adorado a besta, nem a sua imagem, e não tinham recebido a sua marca na testa, nem nas mãos. Isso aqui é lindo demais, querido. Eu não me recordo em qual evangelho Jesus Cristo disse o seguinte para os seus discípulos: chegará o dia. Eu não sou pentecostal, mas eu estou querendo falar em línguas, que eu estou todo arrepiado aqui. Jesus Cristo disse: chegará o dia que aquele que vos matar julgará estar prestando um culto a Deus. Certo? Vamos colocar o Islã agora em conexão às palavras de Jesus e o que nós lemos agora. Quem são aquelas testemunhas ali? João perguntou ao anjo. Diz: os discípulos de Cristo que foram decapitados por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus. Eles não adoraram a besta, ou seja, eles não se adequaram à mentalidade e nem ao comportamento. Por isso eles foram denunciados. Então, numa vida comunitária, social, se avaliaram no tempo do fim quem pensa e quem age de certa maneira. Aquele ali não pensa e nem age daquela maneira. Então ele não é dos nossos. Então foram contra ele. Dentro desse contexto eles foram decapitados. E pastor, o que isso tem a ver com o Islã? O que o Islã pensa? Quem é o cristão para o Islã? O cristão para o Islã é o infiel. E seja xiita, sunita, moderado ou radical, eu estava assistindo uma palestra de muçulmanos moderados. Tinha 3 muçulmanos radicais, um mediador moderado e uma plateia de moderados. E o moderado perguntou: quem aqui é cristão, é muçulmano radical? Só os 3 que estavam na plateia levantaram. Quem aqui é moderado? Todos levantaram a mão. O mundo está supondo que nós não cremos naquilo que os radicais creem. Para vocês, a mulher é um ser inferior ao homem? Todo mundo. Para vocês, o infiel precisa morrer? Para vocês, isso e aquilo? Então Jesus Cristo profetizou o seguinte: chegará o dia que aquele que vos matar julgará, estará prestando um culto a Deus. Então, por incrível que pareça, o muçulmano não mata alguém tendo um senso criminoso, terrorista, hostil. Pelo contrário, o muçulmano, quando mata alguém, ele está tendo um senso de adoração, ele está adorando o Deus dele. Ele está cumprindo a ordem de Alá e a ordem do profeta Mohammed. Então a gente que está apavorado, dizendo: como é possível um cara matar a sangue frio? Não, ele não está matando, ele está adorando. Porque ele está aniquilando o infiel. Ele está resolvendo o problema. O livro sagrado do Islã é o Alcorão. O Alcorão foi o livro revelado por Alá ao profeta Mohammed. O muçulmano não gosta que você chame de Maomé. Ele vai dar uma porrada em você. Então, é Mohammed. A gente chama de Maomé. E isso dá uma treta terrível se você conhecer um. Então, profeta Mohammed. Então, Alá se revelou a Mohammed e deu a Mohammed a revelação do livro sagrado,
o Alcorão. Antes de morrer, o profeta escreveu o livro da sua jornada. E o livro da sua jornada se chama Sunas. É literalmente o livro da jornada do profeta. Como o profeta viveu a revelação de Alá. Como o nosso profeta viveu aquilo que Alá disse. E sabe o que tem nas Sunas? Deixa eu subir aqui para você me ouvir melhor. Sabe o que está escrito nas Sunas? Você sabe o que está escrito nas Sunas? Aquele que afirmar que Deus tem um filho, precisa ser morto por decapitação. Vou repetir para você. Aquele que afirmar que Deus tem um filho, porque para o Islã Jesus é no máximo um profeta. Ser filho de Alá é uma blasfêmia. Aquele que afirmar que Deus tem um filho precisa ser morto. Só morto por ser morto? Não. Morto por decapitação. Aí a gente vai para Jesus. Chegará o dia que aquele que vos matar julgará, está prestando um culto a Deus. Aí a gente vai para Apocalipse capítulo 20. Quem são aqueles? Os que foram mortos os que foram decapitados por causa do testemunho do Filho de Deus. Então, há uma tese teológica, para mim ela não é bem resolvida, que o anticristo, o homem da blasfêmia, vai ter origem islâmica. Porque há todo um conflito de territórios histórico, teológico envolvido. Então, a blasfêmia de se assentar num trono, talvez sugira bem ou reforce bem essa tese. Mas o que eu estou dizendo para você, que eu acho que não é à toa, o mundo clama por liberdade. Por que a Europa está se islamizando? Porque ela secularizou, querido. Ela autorizou quase tudo. A Holanda está extremamente arrependida de ter autorizado, de ter descriminalizado o uso de drogas e a prostituição. Extremamente arrependida. E ela está se islamizando. Mais uma vez, ela derrubou as fronteiras dizendo para o muçulmano, venha. Porque ela é boa, a Europa é boazinha, o europeu é bonzinho? Não. Porque ele está clamando pelo quê? Clamou por liberdade, a liberdade não trouxe moralidade, e ele está dizendo, eu quero novamente limite, e eu só vou ter limite se o muçulmano me colonizar. Porque o muçulmano tem moral e tem ética, ele tem um código moral. Então isso vai acontecer com quase todas as nações. Tomara que não aqui, porque Deus é brasileiro pra caramba. Me dá um desespero, eu não sei você, eu sou crente, eu não tenho medo de morrer. Tenho quase certeza que eu sou do Senhor, se eu for hoje eu vou com Ele. Mas me dá um apavoro assim de, meu Deus, se eu visse isso nos meus dias, e minhas crianças, viver sobre um terror constante, não posso ir para o shopping, não posso ir ali, não tem mais lugar público para a gente adorar, ia ser terrível. Então a gente tem uma vantagem, Deus é brasileiro mesmo, acho que Maria foi importada daqui para gerar Jesus, não sei que chamego Deus tem com o Brasil, mas que Deus é brasileiro é. Mas isso vai acontecer, talvez não aconteça a normatização, mas a dominação mental, filosófica existe no Brasil, já. Então vai acontecer com quase todas as nações. Quando acontecer com quase todas as nações, a desmoralização, a quebra das barreiras, a aniquilação da família, da propriedade, da religião, o mundo vai dizer, que roubada que a gente se meteu. E ele vai clamar. Quando ele clamar, ele vai clamar por moral. Quem tem a moral mais elevada? Muçulmano. E o muçulmano vem, não por ele ser mal em si, ele está praticando a fé dele. Então aqui eu não estou com preconceito de religião. Eu estou dizendo, meu amigo, no tempo do fim, talvez o muçulmano seja uma figura central. Então ele vai vir. Sabe qual é a vantagem do muçulmano para o cristão? O cristão não entendeu que ele é um colonizador. O muçulmano entendeu. O muçulmano vai para o Brasil, depois de um mês ele já leva outra família. Depois de 6 meses já tem 10 famílias. Depois de 1 ano já tem uma comunidade. E ele vai. Assim como o judeu.
os dois povos, por terem origem bíblica da raiz do Antigo Testamento, que era colonizadora, ambos os povos são colonizadores, tanto o judeu quanto o muçulmano, ambos são colonizadores. Eles não chegam por chegar, eles chegam para fazer cultura. E o cristão peca nesse ponto. O cristão só quer ir para o céu e que o mundo se arrebente. Tipo assim, meu Deus, pastor, tu me desesperou, agora que eu quero que Jesus volte. Você está se lascando se o mundo se lascar. Tu não quer salvar ninguém, tu quer se salvar. O quê? Jesus volta amanhã. Não, mas eu quero te usar ali para salvar o fulano, que o fulano se salve, eu quero é me salvar. Não quero ver essas coisas doidas aí, não. E progressivamente, depois que o Islã se instala, o Islã tem que fazer a higienização social. E a higienização social vem pela morte do infiel. Mas graças a Deus, que por mais que isso gere medo, não tem outro meio pelo qual acontecer. Vai acontecer porque Jesus disse que aconteceria. Por isso que eu estou dizendo, meu Deus, como eu queria que a marca da besta fosse um chip. Bota aqui logo, vai. Mas não é não. O chip é só um globalismo mesmo. E talvez até estratégia para que a gente não perceba a verdadeira marca. Porque cristão ele gosta de apavorar, né? Helmas é do diabo, Zump, o raio é não sei o quê. Tem um demônio no cinto, tem um demônio na... Cristão vê demônio em tudo, ele só não vê demônio nele, né? Então Helmas é homem do inferno. Seda, ao contrário, é Hades, e Hades é inferno. Cristão gosta demais disso. Então o Malafaia vem dizendo, grande pronunciamento do nosso cacique Malafaia. Ele vai falar da marca da besta segunda-feira, 8 horas no programa dele. Aí a gente, tudo besta, vai ouvir. Isso, olha, o pastor Malafaia disse que a marca da besta é um chip. Que besteira, irmão. O plano já está correndo e a gente está achando que é um negócio desse. Não sou obrigado, em mim não vão colocar o chip. E às vezes o chip já está lá no cara. O cara já está condicionado a um comportamento e o cara já está condicionado a uma mentalidade e nem percebeu que foi doutrinado. E não julgando os irmãos, mas é bem inocente, assim, entendeu? Não dizendo que o pastor Malafaia esteja errado por pensar que é um chip, mas eu falo, não, gente, vamos nos esforçar um pouco mais. Porque deixa a gente ir numa zona de conforto, faz com que a gente não tenha senso crítico para pensar biblicamente, o que a Bíblia diz. Então, vem um pastor e resume tudo só a isso. Sendo que a Bíblia fala sobre tantas outras coisas, então eu vou resumir uma questão tão complexa como essa, dizendo que é um chip. Porque o chip vai te localizar, tudo nos localiza, querido. O nosso celular nos localiza, a gente acha o quê? Os nossos dados já são inspecionados, querido. Por exemplo, tu está conectado no teu Facebook, tu entrou no Google e pesquisou cama, geladeira. Viagem para Maceió. Quando você entra no seu Facebook, você nunca percebeu? Qual anúncio que vai estar no seu Facebook? Viagem para Maceió. A pesquisa que você fez no Google, deixa de ser tolinho. O pessoal já sabe quem você é, o que você come, o que você veste, quais as suas preferências, o que você está fazendo, o que você não está fazendo. Neguinho já tem um controle todo da tua vida, irmão. Tu é um dado dentro do sistema. Entendeu? Não, diz que é um chip, o chip vai me controlar. Deixa de ser besta, irmão. Já está sendo controlado. A indústria farmacêutica te controla, me controla.
A indústria alimentícia me controla, te controla. A moda me controla, te controla. A política me controla, te controla. A moda me controla, te controla. Porque já nos conhece. Nós somos um dado dentro do sistema. Jesus está falando de uma outra coisa. Jesus fala de consciência. Jesus não fala de besteira não, irmão. Jesus não fala de elemento em si, matéria em si. Jesus fala de transcendência, espírito, alma, consciência. Outra coisa, outro reino, outra mentalidade. É a mesma coisa que Jesus estivesse dizendo que o problema do mundo é a moeda em si, o dinheiro em si. Quando Jesus Cristo diz que o dinheiro não é nada, quem é tudo é mamon, um ser espiritual por trás de um objeto. Então a gente está botando todo o nosso esforço e entendimento bíblico, dizendo e concluindo que a marca da besta é um chip de computador. Me ajuda. Literalmente, o que é marca da besta, pastor? Condicionamento mental, condicionamento comportamental. Eles querem que você seja o que eles determinarem para que você seja. A irmã pontuou algo muito bom, da colonização, as fronteiras se abriram e eles estão migrando, né? Esses microconflitos que ela colocou, e os muçulmanos estão... Eu preguei em Anápolis, sentei com um pastor, e esse pastor disse que estava na Polônia, com Neuza Tioquia, uma pastora aqui brasileira, Luiz Hermínio, um pastor aqui do Brasil, porque esses irmãos, como eles são mais da parte mística, espiritual, sobrenatural, eles acreditam muito em remissão territorial. Então eles vão para o território onde houve nazismo, para clamar a Deus por perdão, para que Deus venha remir aquela geografia e conceder misericórdia. Então eles estavam lá. Ó, irmão, estou todo zoado aqui. E lá nessa reunião, um pastor tomou a voz e disse: um sheik de 25 anos de idade foi enviado semana passada para Anápolis, e o projeto dele é arregimentar os jovens de Anápolis, porque Anápolis é considerado uma das maiores cidades evangélicas do Brasil, e a igreja evangélica tem criado muita decepção. Então, quanto a igreja evangélica mais frustra, mais o Islã propõe uma redenção, uma migração de fé. E o pastor falou: está amarrado, eu sou de Anápolis, mas ele não falou nada. Ficou calado e voltou, dizendo: ai, que besteira que esse cara falou, que isso, acho que esse povo é metido, é espiritual demais. Aí eu fui pregar na igreja dele, ele conversando comigo, quase chorando, dizendo: eu estava no centro de Anápolis ontem. Quem eu vi? O sheik. Não tinha ninguém que frequentava a mesquita aqui em Anápolis. Ele veio, reformou a mesquita. Sabe quantos jovens ele tem na mesquita? Eu falei: não, 500. Então eu não quero demonizar o Islã, entende? Não se trata disso. Eu quero falar daquilo que a Bíblia fala, e os fatos se conectam. Eu era gerente de uma loja de tatuagem há 15 anos. Um muçulmano passava na galeria do CONIC toda vez que eu estava lá. E o dono da loja que eu trabalhava era metido a judeu, era cristão metido a judeu, que bota lá a estrela de Israel, aquelas fuleiragens, a arca de aliança, e bota a estrela de Israel bem grande. A logo da loja era uma estrela de Israel. Aí o cara passava todo dia e dizia pra gente: vocês têm sorte, viu, que vocês estão no Brasil. Todo dia o cara passava e ameaçava a gente. Tu tem sorte, viu, brother, de morar no Brasil. E a gente tremia, né? Tipo assim, tá ferro, brother. O bicho passava, a barba gigante assim, tipo, lá vem um bicho.
Aí do tipo assim, tu tá ligado que se tu não tivesse aqui no Brasil, a gente já tinha resolvido esse negócio aí. Aí eu falei, Deus é brasileiro, amigo. Você não... Enquanto Deus for brasileiro, tu não me toca. Mas olha só, para você ver a última conexão que eu quero fazer. A filosofia da mentalidade de esquerda, que é uma mentalidade progressista, ela tem birra com a fé cristã. Não sei se você já percebeu. Ela é aberta com qualquer tipo de religião. Umbanda, candomblé, espiritismo. Envolve, sim, as burradas que a igreja fez. E para um militante ideológico básico, é só do tipo assim, a igreja é controversa na sua prática. Ela diz que algo é pecado, mas ela não trabalha socialmente para resolver a pobreza, para resolver nada. Então, para o cara que não é acadêmico, nem ideológico na implantação de um planejamento, ele só tem uma birra com a igreja. Por outro lado, não. Por exemplo, nenhum intelectual de esquerda tem problema com o Islã. Por exemplo, Jean Willis, um político progressista aqui do Brasil. Que dia você viu ele falar mal do Islã? Um povo altamente patriarcal e nocivo quanto à dignidade da mulher. Nunca vi nenhum militante de nada, pró-feminismo, feminista, falar um A. Mas um cristão abre a boca, Terceira Guerra Mundial. E o que é isso? Planejamento, irmão. Então, pastor, tu não resolveu nada na minha vida, só me deixou com medo. Se eu posso ajudar você, estabeleça colônia. Como, pastor? Já se cuida e cuida da tua casa, tá bom demais. Eu sentei com um cara que desviou da fé, saiu da igreja. E volta e meia eu fico chorando pelas ovelhas, dizendo, se eu for atrás da fulano, ciclano. Geralmente eu nunca vou, né? Mas eu sentei com ele, a irmã desse amigo, é um amigo meu, além de ser discípulo, foi uma das únicas pessoas que eu disciplinei a âmbito público na congregação, cumprindo ali Mateus 18. Porque aquilo que a gente reclama do homem, a irmã era assim. A irmã passava o rodo geral mesmo. Então, eu disciplinava ela e a bicha era bem arredia e rebelde, né? Então, eu passei todo o processo de disciplina, não resolveu, eu tive que fazer disciplina eclesiástica com ela. E ela foi embora e tal, não sei o quê. Me procurou esses dias querendo voltar e eu conversando com o irmão dela, com a dor, né? Dizendo, e é isso, irmã, quando que vocês voltam para Jesus? E ele falou bem assim, pastor... Se guarda, amigo. A gente não quer nada não, brother. É do tipo assim, o seu sofrimento não vale a pena. Por que não vale a pena? Não queremos, eu não quero, minha irmã não quer. E não é que não quer Jesus, nem a fé. A gente é safado. Faz um negócio, posso te dar um conselho? Dê. Salva-te a ti mesmo e a tua casa, amigo. Tá bom demais. Nesse tipo de sociedade que nós temos hoje, ninguém quer nada mais com nada. Então, se eu posso te incentivar a alguma coisa, volta para casa e faz da tua casa uma igreja. Volta para casa e faz da tua casa uma extensão da eternidade. Vai chamando a família progressivamente para o caminho do Senhor. Porque a agenda está indo. E se a gente tentar resolver as coisas somente aqui do âmbito público, do âmbito congregacional, talvez a gente não tenha êxito. Mas se a gente tentar fazer as coisas a partir das pequenas coisas, somos nós, nossa casa, nossos filhos, nosso cônjuge, tá bom. Já tá bom demais, velho. E o que é bonito ali, né?
Eles foram decapitados porque não negaram o testemunho do Filho de Deus. Eles não se permitiram ser marcados. Porque, irmão, se a marca é literalmente o chip e não um condicionamento e um comportamento, por que tem tanto crente safado sem o chip? Oh, vai botar um chip em mim não. E é um safado, irmão. É um safado que não vai para a glória, entendeu? Sai daqui, não toca na minha testa. Mas não é um cidadão do reino de Deus. Concorda comigo? No meu braço não entra chip. Na minha testa não entra chip. E não é pai, não é marido, não é gente boa, não é amável, não perdoa, não segue a jornada de Jesus. Ué. Por isso que a marca é mente e comportamento, irmão. Não é estética. A marca não é estética em si, materialidade em si, não é um chip, não, é quem você é. A marca da besta, literalmente, é quem você se tornará como pessoa. Somente quando você tiver um certo comportamento, você vai se adequar à cultura desse mundo. E quando você não se permitir se adequar à cultura desse mundo, você vai viver Romanos 12 dizendo: eu me transformo pela renovação do meu entendimento e eu não me adequo ao padrão desse mundo. Essa foi boa. Tá igual o Neo do Matrix. Aqui não, chip aqui não. E tá longe da cruz. Não botou chip, mas também não foi para a glória. Adiantou nada, irmão. Ó, tem nenhum chip em mim. Aí você pergunta, mas Jesus está onde, macho, aí na tua vida? Jesus está onde na tua caminhada? Essa foi boa. Eu sei, essa eu me superei, brother. Porque crente é legalista, né? Olha, eu não bebo, não fumo, nem tenho chip. Não, eu quero saber se... Vai chegar o tempo que ele vai dizer isso, né? Se é crente, sou. Não bebo, não fumo, não escuta música secular e nem tenho um chip. Não, eu estou perguntando se você é semelhante a Jesus. Quero saber se você bebe, se fuma, se transa, se você tem chip. Eu quero saber, você é uma aparição pública do testemunho do Filho de Deus, porque foi isso. Eles não negaram o testemunho de Jesus. E qual é o testemunho de Jesus? O mundo caiu e eu sou um agente de redenção nas mãos do meu Deus. Porque o crente sempre se valida a partir daquilo que não faz, né? Eu não faço, portanto sou. Isso não vai servir não, irmão. O que vai ser bom nesse tempo de calamidade? Vai haver um limpa muito grande na igreja. Quando proibir a gente de ir para a igreja, quem vai ser a igreja? Pergunta boa para se fazer, né? Se o Brasil chegar a um momento de proibir a fé pública, qual a qualidade da sua fé doméstica? Quando te proibirem a ir para a igreja, você será a igreja? Tem uma parte boa na perseguição. Ninguém vai mais fingir ser quem não é. Eu lembro de um testemunho, para encerrar, da igreja perseguida. Trem mar lindo, 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 do nosso Senhor. Era uma russa, e nesse tempo na Rússia era proibido o evangelho.
E ainda ela não era cristã com a família. Tinha um marido e 10 filhos. E eles migraram para os Estados Unidos. Nessa migração para os Estados Unidos, abriram um hotel. Passaram anos lá, fizeram morada e tal, estabeleceram a vida. Um dia, hospedaram um grupo de pessoas. E houve um barulho lá para meia-noite. Esse grupo que ela hospedou estava fazendo um barulho. Quando ela chegou perto, o sonho dela de criança era ter uma Bíblia. E na Rússia, as poucas Bíblias que tinham era coisa só de sacerdote, quando era permitido para o sacerdote ter uma Bíblia. Então, quando ela abriu a portinha, os irmãos, ela não sabia na época, os irmãos estavam orando em línguas estranhas. E cada um tinha uma Bíblia. Ela, chega, o coração pipocou. Meu Deus! Tanto de livro preto, cada um tem um. E ela do lado da porta. Aí no outro dia, o mesmo barulho, ela chegou perto. Quando chegou perto, abriram a porta, pegaram ela no flagra. E ela, chocada, extasiada, falaram: cada um de vocês tem um livro preto. É uma Bíblia. Cada um de vocês tem uma Bíblia. De onde eu venho é extremamente proibido ter uma Bíblia. Você quer uma? A mulher quase desmaiou assim. Quero, aceito. E sabe em quantos dias aquela mulher leu a Bíblia? Chuta aí, Giza. 3 dias, sem parar. Já arrebatada assim, espírito. Batizada pelo fogo estranho. Ah, meu Deus! 3 dias leu a Bíblia inteira. Ficou louca, alucinada. Cresceu em fé. Se aproximou daqueles irmãos, tal. Depois de anos de fé, ela decidiu algo com o esposo: voltar para a Rússia e pregar o evangelho, que ainda era proibido. Então aquela mulher na Rússia todos os dias ia para a praça pública e não tinha nenhum problema, até que perceberam as autoridades o alvoroço que aquela mulher estava causando. Então ela já estava reunindo 200, 300, 500 pessoas na praça para ouvir o evangelho. Então as autoridades foram até a casa dela dizendo: você não pode fazer o que você está fazendo. Você não pode pregar esse Jesus e você não pode usar a Bíblia. E ela falou: tá bom. Aí no outro dia, o que ela fez? Foi para a praça de novo. As autoridades foram até a casa dela dizendo: a senhora não pode e tal. Ela foi de novo. Aí as autoridades começaram a agir. Cortaram o gás da casa, que aquecia a casa. Aí foi cortaram a água, montaram guarda na casa, impedindo que levassem qualquer tipo de mantimento para casa. E as reservas da despensa foram acabando. E nenhum irmão que aquela mulher fez, porque agora já existia a igreja, né? Underground, secreta, subterrânea. Nenhum amigo, nenhum irmão podia se achegar à casa daquela família sem ser preso. E a fome foi chegando, eles mataram os animais domésticos para comer. Quando os animais domésticos acabaram, eles começaram a matar os ratos para comerem. Quando os ratos acabaram, eles começaram a cozinhar as botas para fazer sopa de bota. Quando as botas acabaram, um filho atrás do outro foi morrendo. Morreu o primeiro. Aí as autoridades iam até a porta dela dizendo: você vai continuar pregando isso aí? Ela diz: faz parte de mim, o que você está me pedindo é impossível de ser obedecido. Aí morreu o segundo filho, o terceiro, o quarto, e as autoridades iam lá: a senhora é maluca de estar fazendo isso com seus filhos? Eu quero parar de pregar, mas eu não posso. Eu sou a mensagem, está em mim. Eu quero me calar, mas eu não consigo me calar. Morreu o quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono. Morreram os 10 filhos daquela mulher. E ela continuou indo para a praça todos os dias para pregar. As autoridades, sem mais escolhas, foram até a casa dela, pegaram o marido dela, levaram até um lixão público e mataram ele a tiro. Ela voltou da praça em casa. Quando chegaram, os vizinhos disseram: pegaram teu marido.
e levaram ele para o lixão. Quando ela chegou no lixão, o marido dela crivado de bala. Ela olhou para o Senhor, orou ao Senhor e pegou na mão do marido. Quando ela pegou na mão do marido, o marido voltou dos mortos. Eles voltaram para casa. O efeito foi inverso. Se aquela mulher tinha evangelizado 5.000 pessoas, a resistência dela evangelizou 300.000 pessoas, que souberam que ela não esmureceu, perdendo 10 filhos. E perguntaram, por que essa mulher não se entregou? E 300.000 pessoas se entregaram a Jesus. Então, as autoridades da Rússia deram um tiro no pé. E aquela mulher veio para o Brasil, já na melhor idade dela. E aqui Deus deu o privilégio dela ter mais um filho. Ela teve um filho, esse filho teve alguns netos. E ela já velhinha, o marido já tinha ido para a glória. E segundo o relato de um livro bem velho assim, que eu nem lembro o título do livro mais, foi um dos primeiros livros que eu li quando me converti. Aquela mulher chamou o filho, chamou os netos, chamou os vizinhos e os parentes, orou em línguas estranhas uns 5 minutos e disse, estou indo. Estou indo para onde, mãe? E ela disse, eu vejo os céus abertos e todos os meus filhos à destra da majestade me esperando. Aí ela orou mais 30 segundos em línguas, dormiu e foi para a glória. Então o lado bom de toda essa tragédia que está para acontecer é, ela vai produzir crentes dessa estirpe. A perseguição vai produzir crentes de altíssima qualidade. Porque para não ceder, tem que ser cristão. Para não ceder, tem que ter nascido de novo. E é nesses testemunhos que a gente duvida se a gente converteu, né? Porque a gente está com a topada no dedo, a conta da SEB atrasada e perguntando se Deus existe ou se Deus nos ama. Então, será que a gente está pronto para a perseguição mesmo? Malaquias 3, para a gente encerrar. Nem ministrei os dízimos hoje, tão empolgado que eu estava. Malaquias capítulo 1, verso 6. Querido, no término do culto, os irmãos vão estar fazendo uma cantina lá no final da igreja. Participe, coopere com a comunidade. Tem uma finalidade de patrocinar o casamento de alguns dos nossos irmãos agora, no início de 2017. Eu esqueci de dar alguns avisos, dentre eles que os 2 pilares que nós trabalharemos fortemente em 2017 é discipulado e família. Então, por algumas pilhas assim, da modernidade, a gente decidiu pintar essas paredes de preto, mas eu não estou gostando muito delas não, e nem do resultado. Eu acho que traz muita gente maluca, e gente maluca é muito bem-vindo, mas não traz a vozinha, porque eu estou ficando velho e eu não gosto mais de jovem. Então, cada macaco no seu galho, né? Eu sou bem velho
E eu preciso de gente mais velha para andar comigo. Que eu tenho 35 anos e minha alma tem 70. 90. Obrigado, Keila. Tem 90. Então, eu acho que você não se escandalizou com essa parede Petra, mas quando a sua avó vem e diz, meu filho, até gostei, mas não me identifiquei. Então, a gente quer trabalhar muito, 2017, o conceito familiar, a salvação do nosso seio materno, pai, mãe, filho, estabelecer estratégias missionárias e tal. E para isso a gente quer amenizar o sofrimento da aparência. Seu pastor já é esquisito. Aí ele vem, vê o muro grafitado, entra dentro da igreja e o muro é preto, aí pronto, aí prejudicou todo o processo. Então o evangelho é facilitador, porque o evangelho é agregador. Então a gente quer pintar essas paredes internas de branco para que a mãe, o pai, a avó venham e seja menos chocante o que a gente aparenta ser, até que eles descubram quem nós somos e relaxem. Quando eles descobrirem que eu sou tão velho quanto eles, aí vai ficar de boa. Vocês jovens estão entrando em conflito comigo, mas eu quero dar uma boa notícia para vocês. Sou velho, sim, e velho pra caramba. Então você precisa encontrar alguém mais novo na comunidade, porque seu pastor já foi. Seu pastor não é mais do rolezinho do play, não. Seu pastor quer falar de outros assuntos. Então, procura um irmão aí mais jovial e tal, que eu quero cuidar de família. E o irmão cuida de vocês aí. Tem muito irmão na igreja para caminhar junto, beleza? Então a gente vai estabelecer esses dois pilares. Como todo membro da Viva por Ti pode ser cuidado e ser um cuidador, e ser um missionário, né? Ser um agregador. E de janeiro a dezembro a gente vai tratar só do núcleo familiar. Mas quando eu digo família, não pensa que a gente falar casar. A gente vai falar de tudo aquilo que agrega o conceito familiar, biblicamente falando. Então vai ser um ano bem bacana, bem produtivo. Todo o nosso conceito ele vai mudar, né? Departamento infantil, departamento missionário, toda a nossa ação em 2017 tem por finalidade a formação da família, porque esse é o objetivo do Evangelho. O objetivo do Evangelho é a família. Ela foi o plano A de Deus, a igreja é o plano B, a igreja é o meio pelo qual Deus redime a família. Então a igreja não é o plano A é a família pecou, a igreja existe para devolver a família ao seu devido lugar. Então nos ajude aí. Esses recados, né? Malaquias 1, verso 6. O filho honra seu pai, e o servo honra o seu senhor. Se eu sou o pai, onde está a honra que me é devida? Se eu sou o senhor, onde está o temor que me deve? Pergunta ao Senhor dos exércitos, a vocês, sacerdote, são vocês que desprezam meu nome. Mas vocês perguntam, de que maneira desprezamos o teu nome? Trazendo coisa impura ao meu altar, e mesmo assim ainda perguntam de que maneira te desonramos. Ao dizerem que a mesa do Senhor é desprezível, na hora de trazerem animais cegos para sacrificar, vocês não veem mal algum. Na hora de trazerem animais aleijados e doentes como oferta, também não veem mal algum. Tentem oferecê-los de presente ao teu governador. Será que ele se agradará de você? Será que ele te atenderá? Até aqui. O que eu quero dizer com isso, por mais que não tenha ligação direta com a questão dízimo e oferta, Deus não vai responder o que verdadeiramente você não quis fazer. Porque quando você não quer fazer, por mais que você faça, você faz de qualquer jeito. E Deus não responde aquilo que é feito de qualquer jeito. É por isso que o culto a Deus tem uma liturgia, um padrão, desde o Antigo Testamento. No Novo Testamento, o apóstolo Paulo disse que Deus é Deus de ordem e Deus quer ordem no culto. Quando profetizarem, profetizem 2 ou 3 e os outros julguem. Quando um orar em línguas, que haja quem interprete. Um tem salmo, um tem doutrina. Faça tudo com ordem e para finalidade proveitosa. Então há uma ordem, por quê? Deus não quer que você faça o que você não quer fazer.
Porque quando você faz o que você não quer fazer, você faz de qualquer jeito. Deus quer que você faça o que Ele mandou você fazer, mas que você quer fazer. E entender o porquê você tem que fazer, porque você quer fazer. E o Senhor já dá um trilho de temor. Eu sou o Pai? É, Senhor. Onde está o respeito devido a mim? Como que vocês ousam me obedecer do jeito de vocês? Me obedecer do jeito de vocês ainda é desobediência. Se eu dei uma estratégia e um plano, por que não seguem esse plano? Por que não fazem um negócio do jeito que eu mandei vocês fazerem? Aí ele repreendeu o sacerdote, aquele que fazia oferta. Está fazendo a oferta, mas como está fazendo a oferta? De uma maneira que eu não ordenei fazer. Está fazendo a oferta com comida impura. Está fazendo a oferta com a mão mirrada, o animal cego e o animal aleijado, e não foi isso que eu pedi. Aí ele conclui dizendo: pegue aquilo que você está fazendo por mim, eu sendo soberano Criador, seu Pai, seu Deus, pegue o que você está fazendo por mim e vá lá no Hollenberg e veja se ele se agradará de você. E veja se ele te aceitará. Veja se ele receberá de bom grado o que você tem a dizer. E o que ele está dizendo? Se o Hollenberg não vai receber o que você está fazendo de qualquer maneira, você acha que eu vou receber? Se um homem, um comedor de feijão, não vai se agradar do que você está fazendo de qualquer jeito, por que eu sou obrigado a receber? Então eu quero falar para a congregação, querido, Deus só responde aquilo que é feito com temor e excelência, irmão. Por isso que a palavra é um modelo de obediência. Eu não posso obedecer a Deus do jeito que eu quero obedecer. Eu tenho que obedecer a Deus do jeito que Deus disse que quer ser obedecido. E que jeito, pastor, Deus quer ser obedecido? Está aqui a maneira de descobrir o meio pelo qual Deus quer ser obedecido. E Deus só vai responder o que eu fiz se eu fiz da maneira dele, não a minha maneira. Porque, querido, quando eu amo, eu me atento. Quando eu honro, eu me atento. Quando temo, muito mais. Quem aqui ainda teme a autoridade? Fica desconcertado diante de uma autoridade. Levanta a mão, sou o primeiro. Isso é o que? Temor, certo? Quando você está diante de uma autoridade, porque você é temor, você fala de qualquer maneira? Eu não estou em crime, eu não sou bandido e tal, mas não tem como não ficar nervoso diante de um policial. Porque ele é um opressor? Não, porque eu respeito muito. Então minha única reação é: Senhor, pois não, isso fica na parede. Eu não me coloco diante dele dizendo: o que você quer? Seu rato, cinza. Não, quando há respeito, temor, o comportamento é diferente, querido. E Deus? Se eu estou respeitando um agente do Detran, se eu estou respeitando um policial, se eu estou respeitando um padre, um pastor, um gerente, um empregador, Deus. Então, às vezes, as coisas não funcionam para nós porque a gente quer obedecer a Deus do nosso jeito, querido. A gente quer fazer uma gambiarra da nossa obediência, da nossa oferta, do nosso amor, do nosso dízimo, da nossa esmola, do nosso chamado. A gente quer fazer uma gambiarra e achar que Deus vai aceitar a gambiarra que a gente fez. Quando o assunto é dízimo, aí que é gambiarra mesmo. E o pior tipo de gambiarra é dizer que o dízimo é coisa do Antigo Testamento. E como eu disse domingo passado, o dízimo é coisa do Antigo Testamento, sim. Por isso que você ainda está em desobediência quando é um dizimista. Lascou-se tudo agora. Porque se a lei era o ministério de morte, como diz Paulo, e a lei tinha um padrão de obediência, de comportamento, de santidade, tu acha
E porque cargas d'água tu acha que na graça, onde Cristo é mediador de superior aliança, de superiores promessas, vai te permitir viver um estilo de vida inferior ao estilo de vida que você viveria se tivesse na lei. Então, se Moisés disse que Deus queria dos teus bens materiais 10% lá na lei, tu acha que porque Cristo veio e tu acha que tu vive de qualquer maneira e tu coloca isso na conta da graça, que Deus vai te permitir ser menos que um dizimista na graça? E quanto a isso, eu não estou falando de dinheiro em si não, irmão, de espécie, estou falando de estilo de vida. Cristão não é dizimista, cristão é tu dizimista, irmão, porque na graça a vida é totalmente de Deus, é um ministério de vida e não um ministério de morte. Se Moisés dizia, olha, há um nível moral para você atingir aqui na lei, o cristão diz, estou na graça, eu não entendo um negócio desse. Posso transar, ser libertino, eu posso não amar, não perdoar, não dizimar, não ofertar, não me preocupar com o outro, e eu concluo isso dizendo, estou na graça. Oxente, velho. Que lógica é essa? Você está dizendo que Moisés é superior a Jesus? Você é menos generoso obedecendo a Jesus? Meu Deus, com Moisés você era dizimista, em Jesus você é egoísta? Que loucura é essa? Olha, eu não sou dizimista porque dízimo é coisa da lei, é de Moisés. Meu Deus, você está dizendo que você obedece mais a Deus a partir de Moisés do que a partir de Jesus. Porque é isso, em outras palavras, a graça está te permitindo ser egoísta e na lei tu era dizimista. Que lógica, olha que doideira. A lei dizia, aquele que pecar contra Deus deve morrer. E a gente está transando na graça, dizendo, estou na graça, meu Deus, que loucura, eu não entendo crente é bicho doido, gente. Se brincasse com Deus no Antigo Testamento morria, e agora a gente está num carnaval, numa festa de carnalidade. Eu faço o que eu quero, me comporto como quero, obedeço a Deus como quero, transo como quero, me descomprometo como eu quero, e quando a gente vai questionar o cristão, ele diz, eu estou na graça. Então, de fato, meu querido irmão, eu concordo, dízimo é coisa de Moisés. A coisa de Jesus é você por inteiro. Dízimo é o padrão mínimo da sua obediência financeira no Novo Testamento. Quem é dizimista aqui, eu quero dar uma boa notícia. Você ainda está em desobediência. Porque o que Deus quer que você seja aqui na graça? Generoso. Já não tem mais calculadora para obedecer a Deus. Quando está em aperto, dizendo, Deus, eu só vou entregar o dízimo hoje, é o padrão mínimo. Do tipo assim, em Jesus você não pode ser menos que em Moisés. Deus, eu não estou conseguindo esse mês não, tá? Vou dar só o dízimo, porque você se habituou a dar o dízimo aqui, a ofertar na vida do irmão ali, a honrar o teu pai, honrar a tua mãe, dar esmola na rua, comprar a cesta básica para quem precisa. Quando você vai calcular, você diz, meu Deus, eu ofertei 30% da minha renda esse mês, 40%, 50%. Por quê? Jesus Cristo rompeu a barreira da liturgia. Se o dízimo era liturgia, agora é coração na ponta da chuteira, irmão. É para mais, não é para menos, não. A graça não é para menos, a graça é para mais, irmão. A obra de Deus, a casa de Deus precisa, está aqui meu dízimo. Percebeu o irmão em dificuldade? Vou ofertar aqui na vida do meu irmão. Soube que o outro está passando fome, vai lá e ajuda o outro. Lembra que tem um mandamento na palavra, honra pai e mãe é o primeiro mandamento com promessa. Vou ajudar a minha mãe. Viu alguém na rua precisando, vou comprar um marmitex. Ei, qual é o teu nome? Senta aqui comigo, vamos comer. É isso que é a graça. Na lei não, você era robotizado, está aqui, ó. Graça é outra coisa. Graça é um estilo de vida que excedeu a lei. Consciência, coração, outra realidade, amado irmão.
Vamos ficar de pé. Prepara a tua oferta, o teu dízimo. Que Deus te abençoe grandemente. Pai Santo, em nome de Jesus Cristo, honramos o Teu nome, te agradecemos por essa noite, pela Tua palavra, pela Tua fidelidade, pela Tua lealdade, pelo testemunho do Teu Filho, o sangue, o nome, a cruz poderosa do Teu Filho, redimindo a nossa vida, trazendo a nós novidade de vida, uma outra realidade, uma outra cidadania, um outro DNA, uma outra maneira de enxergar as coisas. Obrigado por tudo que está acontecendo dentro de nós, por causa da Tua palavra verdadeira. Ela não cai por terra sem que se cumpra tudo aquilo que o Senhor prometeu. Nos colocamos diante de Ti com temor e tremor, apresentamos os ofertantes, os dizimistas, as famílias dessa igreja, Senhor. Quem está trabalhando, prospera os negócios. Quem não está trabalhando, abre as portas, concede respostas, Pai, ao clamor que os Teus filhos estão fazendo. O Senhor disse que daria pão àquele que come, o Senhor disse que daria semente àquele que semeia. Então nós obedecemos com fé, com adoração, com temor, mas com a certeza que o Senhor disse que a nossa semente multiplica e ela também nos abençoa. Então que portas sejam abertas na nossa atitude de fé em ofertar e dizimar em Teu nome. É a nossa oração em nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém. Deus te abençoe grandemente, querido. Traga seu dízimo, sua oferta. Até semana que vem. Deus te abençoe. A semente da palavra foi plantada em seu coração. Agora, o seu trabalho é guardá-la. Medite nela durante o seu dia, durante a sua semana. Não deixe que as preocupações e as distrações a sufoquem. E se você foi edificado, seja também um semeador. Compartilhe este vídeo e ajude a plantar essa semente na vida de outros. E para não perder as próximas mensagens que Deus tem para você, inscreva-se no canal. Esta mensagem nos foi trazida pelo pastor Anderson Silva, a quem honramos e damos todo o crédito. Que a palavra cresça e produza muito fruto em sua vida. Até a próxima. A semente da palavra foi plantada no solo fértil do seu coração. Sua parte agora é guardá-la. Medite nela, proteja-a das distrações e veja-a crescer durante a sua semana.